Oi, gente, toda a equipe do projeto, os professores, os facilitadores. Eu decidi fazer um vídeo porque a gente já tá muito difícil da gente se ver mesmo. Então acho que o vídeo traz um pouco mais personalidade ao relato. E eu vou falar então sobre o relato do ciclo 2 que a gente finalizou na semana passada. E eu vou dividir em duas partes. A primeira parte que vai falar sobre o que eu chamo de capacitação, que são as palestras que a gente teve, enfim, as conversas com os especialistas. E a segunda parte falar um pouco sobre o nosso projeto que a gente começou o andamento no ciclo 2. Bom, em relação a essa primeira parte dos encontros, eu vou passar um pouco encontro por encontro. Primeiro de todos, que foi com o pessoal do iFood. Eu acho que foi uma das coisas que foi muito interessante foi quando eles propuseram pensar no iFood, tendo em vista as mudanças do futuro, levando em consideração a pandemia, ou nem sequer levando isso em consideração. E uma coisa que eu acabei refletindo muito, e acho que até essa reflexão veio depois do encontro, foi a questão de como a gente utiliza desse serviço de entrega, de delivery, num contexto desse de pandemia, em que a gente não está saindo de casa, mas a gente tem a nosso serviço, todos esses entregadores. E quão certo, né, quão ético a gente utilizar disso, se nem mesmo a gente está saindo de casa, a gente propaga tanto esse discurso, mas se tem uma pessoa para fazer isso para a gente, tudo bem. Afinal de contas, a gente está mantendo um emprego, enfim, seja lá qual for a ideia. Eu acho que foi uma coisa que eu refleti muito. Mas como isso tudo se mostrou desde a discussão, enfim, da questão das leis, da questão da precarização do trabalho, enfim, se valem as leis trabalhistas ou não, eu acho que é uma discussão que tem sempre duas mãos. Por um lado, quando a gente pensa isso, a gente está expondo pessoas ao risco da doença, do Covid, e tirando a gente dessa exposição, mas por outro lado, a gente está mantendo a atividade econômica, está possibilitando pessoas que possivelmente perderam o emprego ou estão precisando disso para se manter. E, enfim, é sempre esse lado de duas mãos, que o interesse econômico versus o interesse pessoal. Isso sempre é muito difícil de você decidir, ainda mais quando a gente está falando de fora sem ser quem realmente está passando por isso. Depois a gente teve um encontro com o Felipe Daoud, que ele falou um pouco sobre o Lime, né, sobre essas tecnologias novas. E uma coisa que eu pensei também tendo em vista a relação com a pandemia, é a questão, por exemplo, da suspensão dos rodízios, que, que reflete um pouco como as políticas públicas, as leis, enfim, elas às vezes são pensadas sem incluir essas tecnologias. Ou então eles pensam, quando a gente for fazer uma legislação sobre essas tecnologias, vamos fazer só sobre elas. E esse caso dos rodízios, por exemplo, eles não incluíram os taxistas no rodízio, esses estão suspensos, mas, por exemplo, os motoristas de aplicativo estão incluídos. Não receberam amparo desse isenção do rodízio. E o quão complicado é isso, porque, querendo ou não, esse serviço cresceu muito em São Paulo e ele não entra, enfim, nessas políticas. Eu acho que isso é uma coisa que acontece bastante, esse foi um encontro que deu para ver. Quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente pensa em novas tecnologias, a gente pensa em inovação nesse contexto. A gente vê que para essa inovação acontecer, muitas vezes a gente precisa ter uma regulamentação. E se essa regulamentação não acompanha a inovação tecnológica de pouco serve, porque ela acaba ficando num limbo regulatório e muitas vezes não pode funcionar.
E foi o problema dos patinetes, foi o problema dos aplicativos aqui em São Paulo, e cada vez a gente vai vendo isso mais frequentemente. Bom, temos também a questão do encontro com a Flávia Annenberg e com a Amanda Paulista, que foi um dos mais importantes para mim no que se relaciona ao projeto que a gente estava elaborando, porque elas falaram muito sobre o que se pensa, qual que é a concepção de Smart Cities por aí, e o que de fato é esse conceito, que muitas vezes as pessoas pensam, a gente vai vender uma coisa de um aplicativo, uma tecnologia super avançada e tal, e às vezes a coisa está muito mais simples, ainda mais quando a gente pensa no setor público. E eu acho que foi aquela coisa que ela falou, não façam um aplicativo, não sei o que. Quando a gente estava pensando no negócio da calçada, sempre já tinha uma coisa, vamos fazer um aplicativo de não sei o que. E no fim das contas, não precisa ser isso. Isso fez a gente perceber que às vezes o problema pode ser uma coisa bem menor e que resolvendo uma coisa pequena dessa, a gente tem um impacto muito grande também, às vezes até maior do que criar uma tecnologia que pouco chegaria nas pessoas. Outra coisa interessante desse encontro foi a questão da desigualdade de gênero. Ela falou um dado que me tocou bastante, que 70% das mulheres em São Paulo elas se locomovem a pé ou por transporte público, enquanto mais de 50% dos homens têm o seu próprio transporte. E apenas 13% das mulheres têm o seu próprio veículo, seja uma moto ou um carro. E eu percebi que, olhando assim ao meu redor, isso é muito diferente, porque quase todas as mulheres que eu conheço possuem seu próprio veículo, e como uma questão de realmente muito desigual a questão da mobilidade urbana em São Paulo. E isso me fez pensar que tem muitas soluções que são contraintuitivas. Então, a gente pensando assim da nossa realidade, de tudo que a gente enxerga, a gente não vê o que realmente acontece quando a gente pensa em mobilidade urbana. E foi uma coisa que a gente falou muito ao longo do projeto, de tentar olhar para uma cidade que não é a nossa cidade, mas é a cidade de fato, é uma realidade que às vezes a gente não está inserido. Então eu acho que ela trazendo essa conversa de que às vezes as políticas para combater as desigualdades de gênero na mobilidade urbana, elas podem ser elas podem estar em coisas que a gente não enxerga, fez ampliar um pouco a minha cabeça para o que seria o desenrolar do projeto. Enfim, a gente teve o encontro com o pessoal do Google, que foi o encontro 13, e ele se relaciona um pouco com o encontro 11 do Parque Tecnológico, porque eles falaram bastante da questão das políticas públicas e a dificuldade de inovar no setor público, a questão de abrir dados, a questão de fazer contratação direta, enfim, tudo isso que foi uma coisa que foi demonstrada como uma dificuldade do pessoal do Parque Tecnológico para fazer o contrato deles com a cidade, acho que o município de São José dos Campos. E eu acho que é uma questão que é muito importante de ser levada em conta, que é a questão da inovação no setor público, que às vezes é muito engessada, porque o modelo de licitação, o modelo de contratação dificulta isso, e ao mesmo tempo os gestores eles não estão dispostos a fazer uma contratação direta pelo risco que isso vai ter. Então, poxa, você vai fazer uma contratação sem a licitação e correr o risco de pegar um tribunal de contas e te responsabilizar por algum erro, e isso acaba dificultando o processo de inovação, porque para você inovar, você precisa estar disposto a tomar riscos. E se os riscos são pouco aceitos no setor público, pouco haverá inovação também. Então eu acho que isso foi uma reflexão que trouxe esse encontro. E, enfim, agora eu acho que eu vou falar um pouco do projeto pessoal. Eu acho que a gente começou no encontro 11 o processo do Design Thinking, depois que a gente já tinha separado, segmentado os tópicos que a gente ia trabalhar. E conforme a gente foi, quando apresentou essa ideia, eu achei que não ia dar muito certo, que ia ser difícil, porque a gente não tinha contato, mas o Canvas que a gente recebeu era muito bem estruturado, ele ajudou bastante a gente a pensar,
quando a gente foi colocando lá, a gente ficava naqueles encontros que era só o grupo, às vezes a gente ficava muito tempo pensando, estudando, mas um vinha com uma ideia e o outro vinha com outra ideia, e isso foi possibilitando essa ideia ser destrinchada e chegar a um resultado final que, na minha opinião, foi muito legal no nosso grupo. A gente pegou o tema das calçadas e a gente tipo, viu que tinha uma imensidão de coisas que a gente podia tratar, e aos poucos a gente foi distorcendo isso, foi destrinchando, quer dizer, e foram surgindo diversas opções de temas para trabalhar. E quando a gente conversou com as pessoas, aquela primeira moça que a gente conversou, acho que era a Gabriela, ela trouxe muitas ideias legais, enfim, eram sempre esses encontros, as pessoas que a gente conversava, os feedbacks que a gente recebia, sempre davam um esclarecimento pra gente pensar mais a fundo, pra gente ampliar um pouco o que a gente estava fazendo, isso foi muito legal. Fora isso, eu acho que quando a gente fez essa apresentação final do nosso projeto para os especialistas, eu acho que teve contribuições muito, muito positivas. E o mesmo eu digo das contribuições que os professores deram, foram muito positivas. E no fim das contas, o projeto, a gente acabou fechando o ciclo 2 com uma ideia muito legal, que ela tá bem encadeada, tá bem encaminhada também. E aí eu acho que dá para falar um pouco também sobre o meu papel nisso tudo. Eu acho que esse ciclo foi inteiramente remoto, né? A gente fez todos os encontros do grupo sem qualquer interação presencial. Foi a primeira vez que eu fiz um trabalho desse tipo na GV, e ainda pensando que é um trabalho com tamanha complexidade quanto esse do projeto, foi um desafio imenso. Mas eu acho que foi possível desenvolver um pouco pessoalmente enfim, essa coisa de ter uma autotutela de mim mesmo, então saber que por mais que a gente não esteja fisicamente presente, tem que ter eu tenho que ser proativo, eu tenho que ter as minhas iniciativas, então de marcar a conversa com outras pessoas, ter essa proatividade, desenvolver um pouco essa forma de trabalhar remotamente, e ao mesmo tempo improvisar, porque a gente está num cenário que não é o comum, não é o que a gente enfrenta normalmente, a gente está conseguindo adaptar isso da nossa maneira. Enfim, para finalizar, um feedback, eu acho que os professores, os facilitadores, enfim, toda a equipe foi muito, muito, muito prestativa, assim, muito boa, né? Acho que sempre contribuindo com coisas que foram essenciais, sempre estando dispostos a ajudar. E eu acho que isso fez uma grande diferença nesse momento de projeto adaptado ao projeto remoto. Ele foi muito melhor do que eu pensava. Nunca imaginei, como falei no próprio relato do ciclo 1, que a gente conseguisse realizar esse projeto sem ter os encontros presenciais. E ele acabou ficando de uma forma que a gente conseguiu se aprofundar, conseguiu se envolver, sem ser uma coisa pesada, um fardo para carregar, uma coisa complicada. Ele foi um projeto leve de se fazer, foi muito divertido também. E está sendo, eu acho que está sendo muito enriquecedor aprender todas as coisas. Eu me paro o tempo inteiro refletindo sobre mobilidade urbana agora, em tempos de pandemia, pensando o que está mudando, o que vai mudar, o que vai manter, o que não vai. Então, dar os parabéns para toda a equipe do projeto, que realmente foi nota 10. Eu acho que pontos a desenvolver, eu quase não vejo nada, porque foi muito bom. Eu acho que a comunicação foi dentro do esperado. Não tem coisa que, nesse contexto de adaptação, poderia ser melhor, porque a gente está em adaptação e a gente tem esses feedbacks constantes. Então, eles estão sempre sendo adaptados. Eu acho que não tem nenhuma coisa que eu poderia adicionar nesse momento. Então, é isso, gente. Um abraço a todos, um beijo. Estou, assim, empolgado com a continuação do projeto. E obrigado. Fiquem bem, fiquem em casa. Fiquem saudáveis, vai dar tudo certo. Depois a gente vai poder finalizar esse projeto, nem que seja no ano que vem, com algum encontro presencial. Até mais, galera.